De volta com Saúde na Cozinha, nesse nosso primeiro programa de 2012. E hoje a gente está falando sobre os alimentos funcionais. No primeiro bloco você viu quais são eles, já teve uma ideia de sobremesa, porque hoje estamos montando um cardápio completo e agora nós vamos partir para a entrada desse nosso banquete. Professor Daniel, o que é que nós vamos apresentar agora? Bom, é desmistificar um pouquinho a entrada, não utilizar só folhas e folhas em entrada, né? Então a nossa entrada ela é composta por tomate cereja, um pão integral, na verdade, e uma coalhada à base de kefir. Tá? Condimentamos, temperamos essa coalhada com um tempero árabe, chamado zatar. A base do zatar é cominho e mais 6 temperos. Né? Então é um tempero que ele tem uma certa picância relacionado à questão de pimenta. Ele é um pouco forte, né? Mas não que seja como os curries indianos. Né? Então ele dá um leve toque apimentado a isso. Não querendo, é só tirar o zatar fora, né? E aí não condimenta a coalhada. Nós vamos temperar, finalizar esse nosso prato utilizando um azeite de oliva extra virgem e uma flor de sal. O porquê da flor de sal que nós vamos trabalhar aqui? Porque nós vamos fazer tudo sem sal e a flor de sal ele é um salzinho de finalização. Uma vez super complicado de se arrumar, não se conseguia no supermercado, tinha que mandar importar, geralmente vinha da França ou da Espanha, e hoje já encontra-se comumente no mercado a utilização da flor de sal. Então, nós vamos fazer todo o prato sem sal e usar um toque dessa flor de sal em cima, até por uma questão de acabamento, estética, né? E acaba utilizando-se menos sal na comida quando a gente finaliza com a flor de sal. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo desse prato é nós transformar esse pão integral, né, em torradinhas. Diferentemente da torrada que ela é crocante, nós vamos usar o princípio de torrar por fora e manter macio por dentro, muito similar a uma brusqueta, só que a brusqueta geralmente ela é feita com um pão italiano. Então, a ideia é de novo, fogo alto, uma frigideira teflonada, eu posso utilizar uma frigideira sem o antiaderente, né? Mas a ideia aqui é nós não agregar gordura alguma, nem o azeite de oliva, no momento que a gente está fazendo essa torradinha. Então, temperatura alta, temperatura bem elevada, eu vou deixar aquecer bem a frigideira e depois eu vou agregar o pão aqui. Então ele vai fazer o que, Rodrigo? Vai criar uma casca de um lado e do outro no pão, e quando a pessoa morder, eu vou ter a casca fora e ele vai estar macio por dentro. A ideia disso é uma montagem como se fosse sanduíche aberto depois. Então a gente vai passar o tomate por azeite numa frigideira e montar como se fosse um canapé, um sanduíche aberto. Então esse é o bacana da questão das entradas também. A gente não precisa se limitar a folhas, né? Ah, mas eu adoro folhas. Faço a mesma base, trago uma rúcula a esse preparo, monto uma cama, estou agregando as folhas, mas posso me libertar delas também. Professor Simone, por que usar o azeite de oliva? Nós temos várias opções, vários tipos, né? Aquele que é composto, o virgem, o extra virgem, o comum. Qual é o grande benefício que uma pessoa tem ao consumir o azeite de oliva? Então, o azeite de oliva é o melhor azeite. O azeite de oliva extra virgem é o melhor azeite para o preparo das refeições. Se a gente for analisar historicamente, a população mediterrânea, né, tem os benefícios dessa dieta e o principal tipo de gordura nessa alimentação é o azeite de oliva. E aí tem toda aquela questão, o azeite de oliva pode ser aquecido? Sim, não, claro que pode ser aquecido. É claro que todo tipo de gordura, quando é extremamente aquecida por um longo tempo, vai perdendo as suas propriedades. E quais são as propriedades do azeite de oliva? Bom, o azeite de oliva, ele apresenta um tipo de gordura que é a que deve predominar na nossa alimentação, que é a gordura monoinsaturada. Bom, esse tipo de gordura é benéfico para a saúde do coração, ele auxilia na redução dos níveis de colesterol. Além desse tipo de gordura, nós contamos também no azeite extra virgem com antioxidantes, que seriam os polifenóis presentes no azeite de oliva, assim como vitaminas antioxidantes, como é o caso da vitamina E.
Também, tudo que se observa no azeite de oliva é uma menor chance de desenvolver certos tipos de câncer, assim como a menor chance de, por exemplo, infartar. Por quê? Porque ele é rico nesses compostos antioxidantes e essa sinergia com a gordura monoinsaturada do azeite vai trazer esses benefícios para a saúde. Então é claro que excesso de azeite de oliva vai me trazer problema, mas desde que utilizado para refogar em pequenas quantidades, como o Daniel está preparando para nós aqui, ele tem esses efeitos benéficos. Então, reduz colesterol, auxilia no controle do açúcar no sangue, auxilia na redução da glicemia, na redução dos níveis de triglicerídeos, que é um tipo de gordura que, quando em níveis elevados no sangue, pode nos trazer problemas cardíacos. E então ele traz, né, além de todo o paladar do azeite de oliva, ele traz esses benefícios principalmente para a saúde cardiovascular. E em relação, aproveitando, Rodrigo, em relação aos outros ingredientes funcionais que nós temos aqui, né, como o Daniel colocou, a gente tem essa coalhada aqui que é feita com kefir. O que seria o kefir? O kefir é aquele leite que sofreu acidificação por aqueles bichinhos, né, aquele iogurte que a gente normalmente faz em casa com os bichinhos, que uma vizinha dá para outra, isso a gente não compra, uma vizinha dá para outra e se deixa, então, esses bichinhos acidificando o leite. E isso forma o kefir. E o que tem de interessante no kefir? Bom, se cria nesse leite, né, nesse leite que se torna acidificado e depois ele pode ser coado e gerar essa coalhada, se criam bactérias probióticas, né? Essas bactérias têm uma predileção pelo leite. E quais são os benefícios? Bom, elas atuam principalmente em relação ao nosso sistema imunológico. Elas permitem que o nosso organismo chegue a um equilíbrio e promova uma maior resistência às doenças infecciosas. Da mesma forma, ela atua em relação à composição dos micro-organismos, né, da nossa microbiota intestinal. Quando existe um desequilíbrio, nós cursamos com diarreia, má absorção, desconforto intestinal, distensão abdominal, dificuldade para evacuar. Então, esse tipo de bactéria que a gente vai encontrar no kefir e até mesmo naquele iogurte caseiro feito em casa, com os famosos bichinhos do iogurte, nós vamos conseguir ter essa composição mais saudável da nossa microbiota intestinal. Isso é extremamente interessante em casos de diarreia, para quem simplesmente quer ter o seu organismo, o seu intestino funcionando de forma saudável. Em casos também, é bem interessante lembrar, em casos de intolerância à lactose. Tem pessoas que sofrem desse problema de não tolerar o leite. E aí, como essas bactérias acidificam o açúcar do leite, elas não vão trazer, esse tipo de produto não vai trazer aquele desconforto relacionado à lactose. Então pode ser tanto batido com frutas, como no caso aqui o Daniel colocou zatar, mas não necessariamente precisa ser zatar. Eu posso temperar com azeite de oliva, uma pimentinha, um pouquinho de limão e uma pitada de sal, que eu posso estar utilizando para simplesmente passar no pão. Isso é extremamente interessante. Uma outra coisa interessante que também pode ser utilizado para passar no pão é o azeite de oliva. In natura. In natura. Então, isso é aquela questão que a gente vinha falando no bloco anterior, de começar a treinar o nosso paladar para alimentos e sabores diferentes.